Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. E nós vamos ler juntos dos versículos 11 até o verso 15. O texto sagrado diz assim, Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Meu Deus, oramos e clamamos a ação poderosa, sobrenatural do Teu Espírito Santo. Tua palavra mesmo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Enquanto a Tua palavra, enquanto o Evangelho é proclamado, nós queremos declarar, ó Deus, nossa certeza, convicção de fé, de que o Teu poder se manifestará, não apenas gerando informação para a mente, não apenas dando subsídio, ó Deus, ao raciocínio, o poder de decisão, mas estimulando, encorajando, orientando, corrigindo, consolando, fortalecendo. E nós oramos que a Tua palavra cumpra esse propósito e que ela venha debaixo da luz e da direção do Teu Espírito para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro do Apocalipse, que significa, a palavra Apocalipse no grego significa revelação. Nós, na língua portuguesa, adotamos o nome original, né, que é o título grego, mas a Bíblia inglesa, por exemplo, o último livro se chama Revelação. Essa revelação, João descreve logo no capítulo 1, que é a revelação que o Senhor Jesus, por meio de seu anjo, notificou, né, a João para que ele escrevesse. Mas ele menciona que nessa experiência ele ouve uma voz dizendo, a voz diz, escreve as coisas que viste, escreve as coisas que são e as que hão de acontecer. Alguém sugeriu com muita propriedade que você pode dividir o livro do Apocalipse em 3 partes. As coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer. As coisas que viste estão narradas num capítulo, que é o capítulo 1. As coisas que são, estão narradas em 2 capítulos na sequência, capítulo 2 e o 3. Capítulo 1, as coisas que viste, ele descreve exatamente a visão inicial e, obviamente, vai encaixar nas outras também visão de coisas que hão de acontecer. Mas no capítulo 2 e 3, escreve as coisas que são as 7 cartas dirigidas a igrejas da Ásia. Eram igrejas locais distintas, vivendo realidades distintas, e o Senhor Jesus tem uma mensagem personalizada para cada uma delas. No entanto, obviamente que aquela mensagem personalizada poderia ser aproveitada por outras, por isso a advertência é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele estava tratando com a igreja específica, mas dizendo para as outras, vocês não têm os mesmos problemas, fica de olho, presta atenção, porque isso vai ajudar vocês. Mas a partir do verso 4, João começa a descrever as coisas que hão de acontecer. O livro do Apocalipse não apenas anuncia o juízo de Deus, e tem muito crente que tem esse preconceito, tem medo de ler o Apocalipse, porque diz, não, pastor, é muito juízo. O livro do Apocalipse, ele nos mostra o desfecho de todo o plano divino, que envolve a obra da redenção. Aqui no capítulo 20, João tem uma visão extraordinária. Bom, o apóstolo João, ele era parte dos 12 apóstolos de Jesus. Mas nesse grupo dos 12, 3 pareciam desfrutar de uma intimidade um pouco diferenciada. Há momentos onde Pedro, Tiago, né, e João, por exemplo, estão com o Senhor e nem sempre o grupo todo está. Mas desses 3, a Bíblia se refere a João como o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no peito do seu Senhor. Mas a visão que João tem no capítulo 1, ela deve ter sido mais do que impactante. Eu fico imaginando a dificuldade de tentar descrever a profundidade do impacto da visão. Porque quando João menciona ter visto o Senhor Jesus ressuscitado, ele diz, eu caí aos seus pés como morto. Ele não está mais contemplando o homem ao lado de quem ele andou por tanto tempo na Galileia e na nação de Israel.
Agora ele está contemplando aquele que depois da morte e ressurreição volta àquele estado original. A Bíblia diz em Filipenses 2 que ele abre mão, subsistindo como Deus. Ele não teve isso como algo ao qual deveria se prender, ele se esvaziou temporariamente. Mas depois da ressurreição, Paulo diz em Colossenses 2, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele ainda tem um corpo ressuscitado, mas a Bíblia diz, habita nele corporalmente. E João, diante daquela visão, impactado, diz, eu caí aos seus pés como morto. Agora no Apocalipse 20, ele mostra uma visão que talvez seja ainda mais aterradora, assustadora. Ele diz que quando ele vê o grande trono branco e aquele que está sentado nele, o próprio Deus, a Bíblia diz que a terra e o céu fugiram da presença dele, não se achou lugar para eles. Muitas vezes a minha cabeça fica viajando, observando esses relatos, o que é essa cena gloriosa e extraordinária. E aqui nós temos uma espécie de convergência de quase todas as principais doutrinas da Bíblia. Nós temos a presença de Deus, que é tanto o Criador como também o Redentor da humanidade. Disso, nós temos a menção de um julgamento. Nesse julgamento, a Bíblia diz, todos aqueles que já morreram serão apresentados e serão julgados segundo as suas obras. No livro de Hebreus, quando lemos sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, 6 elementos são destacados como rudimentares, fundamentais. Entre eles, os 2 últimos, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso significa que a morte é apenas o fim de vida nessa terra. Mas a Bíblia fala de uma ressurreição e, seguido da ressurreição, uma retribuição eterna. A Bíblia diz livros foram abertos. Esses livros são indicativos de registros. As pessoas perguntam, pastor, o céu tem livros literais? Quando eu era criança ninguém discutia isso. Mas a partir do momento que passamos a viver os livros eletrônicos, outros tipos de registros, alguns começaram a pensar, bom, se hoje nós já temos algo diferente daquela época, a verdade é que quando eu era criança a gente não discutia, já era diferente daquela época. O nosso formato de livro com páginas não era o jeito que o livro deles era. Então, por exemplo, eles tinham rolos. Quando a Bíblia fala de abrir livro, é muito mais desenrolar um papiro, um pergaminho, do que a ideia que eu e você temos de livro. Se os livros da época de Jesus, por exemplo, fossem semelhantes aos nossos, o que você ia perceber é o que você constata hoje em Israel, que eles leem de trás para frente, totalmente invertido da gente. Então não creio que a Bíblia necessariamente esteja tentando propagar a ideia de algo literal. Mas no mínimo, o que não pode ser discutido há um conceito, registros. Alguém falou, poxa, hoje tem registro eletrônico, não precisa de papel. Eu falei, bom, e no plano espiritual, onde as coisas não são tangíveis, menos necessidade de papel ainda. Então, independente de discutir se os livros são literais, o que a Bíblia está apresentando é a ideia de que há registros. Está tudo documentado. E chegará o momento de prestação de contas. A Bíblia diz que além dos livros, onde cada um será julgado de acordo com as obras escritas nos livros, um livro em específico. E esse é o único que recebe nome e ganha destaque diferente dos demais. O livro da vida foi aberto. E é sobre o livro da vida que eu quero dar destaque hoje. Mas a Bíblia diz, quem não foi achado inscrito nele, foi lançado no lago de fogo, a segunda morte. Então nós temos a presença de Deus, o Criador e o Redentor de todas as coisas. Nós temos o reconhecimento de que a vida após morte, ressurreição, julgamento, e que há salvação e que existe condenação e perdição. Essa cena de João resume todas as principais doutrinas da Bíblia, embora a minha palavra hoje está mais relacionada com a doutrina da salvação do que explorar todas as coisas. Mas digo isso porque eu vejo muitos pregadores modernos tentando suavizar a mensagem do Evangelho e alguns deles estão negando a existência de um inferno literal. Eu digo, se não existe inferno, logo não existe condenação, qual a necessidade de salvação? Por que é que pregamos salvação? Aliás, se não existe inferno, e Jesus na Bíblia foi praticamente quem mais falou sobre o inferno, qual a credibilidade que Jesus tem em tudo aquilo que ele ensinou? E se o que Jesus falou não tem credibilidade porque parte do que ele falou não é verdadeiro, por que é que nós vamos ficar com o resto depois de jogar o inferno fora? Ou seja, não tem como, ou abraçamos no nosso código de fé a palavra de Deus toda, completa como ela é, ou não dá para simplesmente tentar ser seletivo e dizer isso eu quero, isso eu não quero. Na verdade, você tem o direito de querer ou não, mas isso vai afetar a sua vida, não pode afetar a essência daquilo que se crê. E quando olhamos para esse pacote, nós vemos um destaque, o livro da vida.
Não é o único texto que fala do livro da vida. O livro da vida ele é citado com muita recorrência e frequência no livro do Apocalipse. Mas nós temos menções no Antigo Testamento. Jesus falou a respeito dele, Paulo falou sobre ele. O livro de Hebreus menciona o livro da vida. E com tantas menções, eu acredito que o assunto merece uma pequena sistematização. E o tema da minha mensagem hoje é o livro da vida. O que é que nós precisamos saber a respeito disso? Eu fico tentando imaginar, a partir, obviamente, das nossas experiências, das ilustrações que temos, o que pode ser a ansiedade de alguns enquanto os livros estão sendo abertos. Quando garoto, eu me lembro, chegava a época do fim do ano e a listagem de quem foi aprovado ou reprovado era colado num paredão e era a hora da verdade. Alguns chegavam tranquilo, porque eles tinham certeza que tinham passado de anos. Outros chegavam também com certeza, não de que tinha passado, mas de que tinham sido reprovados. Mas não tinham dúvida. Mas alguns iam assim com as pernas tremendo, aquela ansiedade, passei ou não passei. Me lembro, tempo depois, dos amigos consultando as listas de vestibular. Numa época em que o resultado não estava online, não era disponível via internet, não havia notificação, então se procurava a listagem. Quando a Bíblia usa essa expressão dos livros, obviamente o mundo antigo tinha um entendimento para que essa ilustração fosse bem aproveitada. Quando você percebe, por exemplo, no censo, José com a sua família indo a Belém, eles tinham registros nas cidades, quem nasceu, quem morou, quem era filho de quem. E obviamente aquilo determinava o reconhecimento, é ou não é um cidadão da cidade. E João está falando, você percebe na sequência, ele vai descrever a cidade santa, a Nova Jerusalém, o lugar que Deus tem preparado para nós. Mas a Bíblia diz, para entrar, tem que estar rolado, tem que estar no registro, no rol. E o que eu e você precisamos saber e entender é que estar ou não estar lá determina o destino eterno e a participação que teremos naquilo que Deus nos disponibiliza. Então a primeira verdade simples, que não depende de muita discussão, que eu quero destacar, é que ter o nome escrito, registrado, arrolado no livro da vida é requisito para se entrar nos céus. Ponto de partida e indiscutível. É um requisito para que eu e você possamos entrar. Apocalipse capítulo 21, verso 27, falando agora da cidade santa, que na sequência ele vai apresentar, diz assim: nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. A palavra aqui traduzida em inscrito, no original grego é grafo, que significa basicamente escrever, né, da referência à forma das letras, a delinear letras, não importa aí se estamos falando de uma tabuleta, de um pergaminho de papel, fala de registro. Então, quem está registrado vai entrar. Capítulo 21 e 22, nós temos a descrição do que já é chamado estado eterno. Todas as coisas se consumaram, juízo estabelecido, né? Satanás, a besta, o falso profeta, seus anjos lançados no inferno de fogo, tudo definido. Quem entra para desfrutar da salvação eterna, os que estão arrolados no livro da vida. Então acredito que eu e você precisamos entender não só que a Bíblia fala sobre o livro da vida, mas por que fala. Isso precisa gerar em mim e você um sentimento de certeza. Eu quero mexer no assunto aqui de certeza de salvação, mas quero também apresentar para você que a ideia de certeza sobre a Bíblia envolve mais coisas do que, né, eu e você imaginamos. Então, estabelecido esse fundamento, que não precisa de muita discussão, de que é requisito para se entrar nos céus. Em segundo lugar, eu quero antecipar essa ideia de certeza de salvação. Nós podemos saber antecipadamente, mesmo antes do dia onde o livro será aberto, que o nosso nome está lá. Assim como no exemplo que eu dei, alguns iam lá para listar já sabendo que passaram de ano, né? Por que ele sabia? Porque ele está acompanhando um comportamento, uma resposta às leis, às regras estabelecidas na escola. Ele diz, não tem jeito de eu não ter sido aprovado. Eu sei que o meu nome está lá na lista dos aprovados. A Bíblia nos mostra que eu e você antecipadamente, antes do dia da abertura, podemos ter essa certeza. Em Lucas, no capítulo 10, dos versos 17 a 20, nós vemos Jesus falando sobre isso. A Bíblia mostra que além dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, Jesus tinha um outro grupo de 70 que ele envia. Lucas 10 fala que Jesus envia esses discípulos para curarem os enfermos, expulsarem demônios. E o verso 17 fala deles voltando da missão e dando relatório. O texto diz, então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Eles estão empolgados. E a gente descobrir a autoridade do nome de Jesus é empolgante.
Eu expulsei meu primeiro demônio aos 15 anos de idade. Eu digo que o primeiro você nunca esquece, né? Principalmente se você pegar uma situação dessas complicada. Aquele tipo de gente que um monte de homem forte não consegue segurar, e você vê o poder e a autoridade do nome de Jesus, não apenas, né, fazendo o que as pessoas não podem fazer, mas libertando a vida de alguém. Empolgante. Eu fico tentando imaginar a empolgação dessa turma que chega para Jesus dando um relatório e diz: Funciona, os demônios se curvam diante do poder do teu nome. Porque eu quero agir em nome de Jesus. O Senhor nos deu uma procuração. Quando eu e você usamos o nome de Jesus, nós o estamos representando. É como se Ele estivesse dando a ordem, e é por isso que os demônios têm que obedecer ao nome dEle. Então, quando eles chegam com essa alegria, Jesus responde assim, Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Você pode repetir isso comigo? Diga: alegrem-se, porque os nomes de vocês estão registrados no céu. Jesus mexe em alguns assuntos interessantes. Um dia desse alguém falou: então onde é que se tira a ideia de que Satanás era um anjo que caiu do céu? Eu falei: Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu, né? Você lê Isaías 14, Ezequiel 28, e você vai perceber que de fato, né, Satanás não apenas caiu, mas ele é chamado de um querubim da guarda. Antes da sua queda, ele tinha uma posição distinta. A Bíblia diz no livro do Apocalipse 12, capítulo 12, que ele arrastou 1/3 dos anjos do céu consigo na sua rebelião. E obviamente agora eles estão empolgados porque esse exército de Satanás tem que se dobrar à autoridade do nome de Jesus, que Filipenses 2 diz, é o nome acima de todo nome, diante do qual todo o joelho há de se dobrar nos céus, na terra, debaixo da terra, reconhecendo que Ele é Senhor. Estão empolgados, e Jesus não está dizendo que não é motivo de empolgação. Ele está dizendo: alegrai-vos antes. Ele diz: vocês têm um motivo de alegria que tem que vir antes desse, que é maior do que esse. Qual? Os nomes de vocês estão escritos e arrolados nos céus. Isso se chama alegria da salvação. E sabe, eu percebo que muito crente não aprendeu a ser dirigido por isso. A alegria e o humor dele é ditado pelo que ele vive no dia a dia. Então, se as coisas estão bem, ele está bem. Se as coisas estão ruins, ele está ruim. Paulo diz: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. Quem está norteado pelo seu destino eterno, pela certeza de salvação, ele tem alegria que não é circunstancial. Porque as circunstâncias vão passar, as boas vão passar, as ruins vão passar, mas o estado eterno será permanente. E Jesus está dizendo: vocês podem viver essa alegria antecipada. Não precisa esperar o dia em que o livro da vida será aberto. Você pode ter essa certeza antes, você pode ter essa alegria antes, e você pode se regozijar antes mesmo de entrar no estado eterno. Então sim, é possível saber disso. E não foi apenas Jesus que falou disso. Em Filipenses, no capítulo 4, no verso 3, o apóstolo Paulo, ele mostra o entendimento de que nós podemos saber que o nosso nome, Paulo menciona outros cooperadores que trabalhavam com ele, cujo nome está no livro da vida. Ele diz assim: peço também a você, fiel companheiro de jogo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. De vez em quando Paulo faz uma lista de pessoas. Às vezes ele vai falar, como escrevendo aos Coríntios, quem batizou, ele vai dizer: não lembro se batizei alguém mais, né? E há momentos onde simplesmente não cabe toda a lista. Romanos 16, ele expressa gratidão a pessoas, né, fazendo isso de uma forma muito pessoal. Mas aqui ele começa mencionando as duas mulheres, depois ele menciona Clemente, e aí ele fala os demais cooperadores. Tinha um exército trabalhando. E ele usa essa expressão, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Para mim é um jogo de palavras. Paulo diz: não vou relacionar aqui, mas eles não precisam do nome deles relacionado dessa carta. O nome deles está rolado num registro maior, num registro superior, cujos nomes estão escritos no livro, se encontram no livro da vida. Sabe, isso nos mostra que essa menção frequente dá não apenas a ideia e o conceito de uma doutrina, mas a repetição do mesmo conceito dentro da doutrina do livro da vida, de que podemos ter essa ciência do nome lá antecipadamente, é importante. No livro de Hebreus, no capítulo 12, nós temos, o livro de Hebreus, ele tem um foco, uma mensagem principal: exaltar o sacerdócio de Cristo acima do sacerdócio levítico.
Então você vai ver diversas comparações. Seja o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, maior e superior que o sacerdócio da antiga aliança. Seja ênfase como no capítulo 3, que Moisés edificou a casa de Deus como servo, Jesus como filho, né? Falando ali de Jesus maior do que Moisés, não é apenas pessoas, a Bíblia está falando de alianças específicas. Em todo o tempo nós vemos esse contraste sendo feito. Então, quando chega no capítulo 12, dos versos 22 a 24, nós lemos assim: pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. O que significa aqui? Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Para não ter que ler demais, não explicar demais, a gente acaba indo ao ponto. Mas o texto começa anteriormente dizendo que nós não chegamos ao Monte Sinai. Dos versos 18 em diante, né, até o 21, ele descreve a experiência que a nação de Israel, que saiu do Egito, aquela geração teve, enquanto Moisés está no monte, a lei é dada, e foi uma cena aterrorizante para os que estavam lá. O texto diz, pelo contrário, em vez de ter a experiência que eles tiveram, ele diz, vocês chegaram ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da expiação, que fala melhor do que o sangue de Abel. Em todos esses exemplos que ele usa para destacar a nova aliança, a experiência de salvação, chegando a Deus, juiz de todo, o Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador da nova aliança, ele usa a expressão, a igreja dos primogênitos arrolados. Arrolados é cujo nome se encontra no rol, arrolados nos céus. Aqueles que têm os seus nomes registrados nos céus. E sabe, essa é uma das maneiras como a Bíblia se refere a mim, a você, a cada um daqueles que abraçou a fé em Jesus e que está experimentando a salvação oferecida gratuitamente por Deus. Nossos nomes estão escritos no livro da vida. Como podemos saber disso? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus assim o diz. Um dos exemplos, eu não quero gastar tempo detalhando isso, mas um dos exemplos é a declaração do mesmo João, que no livro do Apocalipse fala que um dia os livros serão abertos. Na primeira epístola de João, no capítulo 15, no verso 13, ele diz, essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Outra tradução diz que tendes a vida eterna. Ele não está só dizendo, eu quero que vocês saibam que vocês terão. É lógico que ainda não estamos vivendo o estado eterno, o gozo completo, a plenitude, o clímax da redenção, mas já iniciamos o processo. E ele está dizendo, eu escrevo para que vocês saibam que tem. Nós precisamos saber antecipadamente disso. E nós chamamos esse processo dentro da doutrina de salvação de certeza da salvação. Então temos declarações bíblicas. Como que funciona a declaração bíblica? Pastor, é para todo mundo submete ao processo. A vocês que creem, né, no nome do Filho de Deus. A Bíblia fala de um processo de arrependimento, que é o reconhecimento da condição de pecado que cada pessoa tem, é o reconhecimento de que não podemos mudar nossa própria condição, é o reconhecimento de que Deus, por meio de Jesus, ofereceu uma solução, é o reconhecimento de que se não aceitamos isso, estamos destinados à condenação eterna. Falei no início, tem muito pregador tentando tirar o inferno e conciliar isso em nome de uma suposta mensagem de amor a Deus. Outro dia eu estava falando, olha, Deus amou o mundo. Ele falou, se Deus amou o mundo, por que fez o inferno? Eu falei, para começo de conversa, em Mateus, no capítulo 25, Jesus disse que o inferno foi criado por diabo e os seus anjos. Deus não criou o inferno para o homem. O plano e o destino de Deus para o homem sempre foi outro. O homem vai para lá, porque se rebela contra Deus e recusa o que Deus tem. O amor de Deus não se expressa na ausência de inferno. O amor de Deus se expressa por meio de um escape do inferno. E é isso que Deus oferece. O problema é que as pessoas querem continuar rebeldes a Deus, pecando contra Ele, vivendo distante dEle, mas no final Ele que tem que ser amoroso e nos dar uma recompensa diferente da nossa rebeldia. Não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica é de que nós nos sujeitamos aos processos divinos e a salvação em Cristo Jesus é parte de um combo. Arrependimento, fé, a devida resposta, o processo de santificação, como veremos, porque Paulo escreve aos Filipenses, diz aos mesmos Filipenses que ele fala que dá para saber que o nome está no livro da vida, ele diz, aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. A obra ainda não foi terminada, a obra está em andamento, mas antes que termine, podemos ter convicção de que vai dar bom no final. Mas também como aqueles alunos
que já sabiam que tinham reprovado antes de abrir o livro. Alguns podem ter convicção que vai dar ruim no final, em vez de dar bom. Por quê? Eles sabem se estão andando ou não de acordo com o processo. Por que eu estou dizendo isso? A mesma Bíblia que nos informa que é possível saber que há um livro, só entra no céu quem está no livro, dá para saber se estamos no livro, também tem algumas outras declarações que precisam ser colocadas no pacote e devidamente equilibradas no seu entendimento. No mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 4 e 5, João recebeu do Senhor Jesus revelações que deveriam ser direcionadas a 7 igrejas distintas na Ásia. Numa delas, se dirigindo à igreja de Sardes, versículos 4 e 5 de Apocalipse 3. São palavras do próprio Jesus, é ele falando. E diz, mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Triste ouvir isso. De uma igreja inteira ele está dizendo poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Para esse grupo, ele diz, elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor, em todas as 7 cartas, ele termina com uma mensagem ao vencedor. Dependendo da sua versão, está lá, ao que vencer. É sempre um encorajamento à perseverança dos santos, é sempre um encorajamento à persistência na fé. Mas ele está dizendo, ao vencedor, ele diz, o vencedor será assim vestido de branco, do jeito que ele prometeu. E ele emenda, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui nós temos algo interessante. Normalmente eu gosto de citar muito esse texto quando eu faço um apelo de conversão, chamando as pessoas a entregarem sua vida a Cristo. A gente fala que essa decisão por Jesus e a confissão tem que ser feita em público. Porque o próprio Jesus diz em Mateus 10, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas Jesus diz, mas o que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Porque a gente usa esse versículo naquele momento inicial, de alguma forma muitos são levados a crer, eu já acreditei assim, que para que Jesus confessar, tudo que a gente precisa é aquela confissão inicial. Nenhum lugar da Bíblia limita a confessar Jesus só o primeiro passo. Por exemplo, o batismo nas águas, que praticamos depois da decisão e da conversão, ele é uma confissão pública da nossa fé. E quando estamos lá, não quer dizer que não confessamos antes, estamos sustentando a confissão. E quando nós sustentamos a confissão diante dos homens, Jesus sustenta a confissão diante de Deus. Mas agora ele está falando de terminar bem a caminhada cristã, não só de começar. Ele diz, se você terminar bem, vai andar comigo vestido de branco. Ele diz, eu vou confessar o seu nome. Ele diz, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então significa que o nome pode ser escrito, mas o nome pode ser apagado. Eu vejo pessoas, principalmente quem na sua doutrina de salvação, e há crentes que pensam de forma diferente, têm os seus motivos para chegar às suas conclusões, não deixam de ser nossos irmãos em Cristo, a quem amamos, respeitamos e aprendemos com outros assuntos, mas eu não consigo, diante de uma declaração como essa de Jesus, dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, que não importa o que você faça, não importa como você viva, está tudo garantido. Jesus está dizendo, se andar vestido de branco, e nesse momento são poucas pessoas, não posso falar isso do resto da igreja, de modo nenhum apagaria o seu nome. Se não existe chance de ser apagado, que recompensa é essa? Mas e se eu não vencer? Não, você também, o seu nome vai ser apagado. Então que recompensa é essa que o Senhor está prometendo para o vencedor? Interessante que essa palavra apagar, às vezes a gente imagina o apagar, já não nem... Na época que era criança na escola, a gente escrevia com lápis, porque se errasse, podia apagar com a borracha. Eu lembro de uma época que tinham canetas, que a tecnologia permitia que elas fossem apagadas. Mas eu lembro de uma época em que a gente tinha que usar o corretivo. Né? Porque depois de você jogar a caneta ali, não tinha mais chance de você simplesmente apagar. Então, para apagar, tinha que cobrir com alguma coisa. A nova geração, ela só pensa no apagar, deletei, escrevo de novo. É um processo assim que quase não deixa rastro. Essa expressão traduzida aqui, usada por Jesus, né, como apagar, exaleipo no grego, ela era usada para falar de ungir, ela era usada para falar de limpar, era usada para falar de lambuzar, de cobrir com o visgo, e nesse sentido, muitas vezes ela era usada para falar de limpar, esfregando ou removendo algo. Em outras palavras,
é quase como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: não há a menor chance, se você tem pelo menos a minha idade, você lembra do corretivo. Não há a menor chance de eu lambuzar esse livro, jogando aquele corretivo branco em cima, para que o seu nome seja tirado de lá. Algo que eu e você precisamos entender é que nós muitas vezes pensamos em Deus na perspectiva humana, que é de imediatismo. Então eu imaginava que no momento que alguém responde a um apelo, convite para a salvação, vem à frente, eu imaginava isso porque o sistema eclesiástico favorecia. Eu cresci vendo os pregadores orientar as pessoas a orar entregando a vida para Jesus, e terminava dizendo assim: escreve agora o meu nome no livro da vida. Quando terminava, a gente fazia festa, aplaudia, porque dizia: acabaram de ser escritos novos nomes. A pergunta é: isso acontece na hora? E quando Jesus está falando que alguém peca, então no momento que ele pegou, ele diz: risquei, reconciliou, removi o risco, está escrito de novo, pecou de novo. Será que Deus reage dessa forma imediatista? Nós precisamos entender a visão de grandiosidade de Deus que a Escritura nos apresenta. E essa visão de grandiosidade de Deus, ela tem a ver com Deus que é presciente, que conhece tudo o que vai acontecer antes de acontecer. Por que estou dizendo isso? Nós definimos que tem um livro da vida. Vimos a definição bíblica de que é um livro da vida. Que quem está registrado nele entra na salvação eterna, nos céus. Quem não está fica do lado de fora. Que dá para saber antes que está lá. Mas agora chegamos a um ponto onde descobrimos que o nome pode não só ser escrito, mas pode ser apagado. Um dia eu estava comentando que o nome ser escrito não é necessariamente na hora em que alguém decidiu. Por quê? A Bíblia fala a respeito de apagar um nome que está lá. E obviamente, para o nome ser apagado, foi escrito. A pergunta é: quando foi escrito? Eu vou te dizer o que é que eu penso sobre isso. Eu acredito que o nome de todos os seres vivos, os que já morreram, os que vão nascer, todos eles, um dia foram colocados nesse livro. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos se salvem. Um ponto fundamental na nossa soterologia, doutrina da salvação: a salvação é para todos. Alguns grupos dizendo Deus predestinou alguns para a salvação, são os eleitos. Deus predestinou outros para a perdição, são os réprobos. Não há nada que possa ser feito para evitar isso. É um fatalismo, é um predeterminismo, e as coisas só vão rolando e a gente vai descobrir no final das contas, na peneira, quem que foi escolhido para a salvação, quem que foi escolhido para a perdição. A Bíblia diz: Deus deseja que todos se salvem. Outro dia vi o esforço de um pregador famoso, já não está vivo. Eu explico isso porque sempre tem alguém que fica tentando imaginar de quem nós estamos falando. Então, para eliminar essa possibilidade, já não está vivo, mas um pregador famoso ao longo da história, que cria nessa doutrina dos eleitos e réprobos, ele se esforçando para tentar explicar que todos não é todos. Ele diz: não, a palavra todos nem sempre significa todos, às vezes é maioria. Então a Bíblia diz que todo Israel, toda Jerusalém foi ouvir Jesus, e não é necessariamente todo mundo, e um esforço para desconstruir o todo, como se ele não fosse absoluto. Mas o curioso, quando você olha a doutrina daquele cara, que acredita na depravação humana por herança e por nascimento, eu e você não podemos negar a mensagem do inferno, e nem o fato de que nós já nascemos destinados para lá, embora não seja o plano de Deus, porque nascemos num estado que nos compromete a permanecer no livro da vida. A única forma de escapar de lá é aceitando o que Cristo fez por nós. E esse cara defende o quê? Que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E lá o todos, que é exatamente a mesma palavra, é absolutamente todos, não é a maioria. Eu falo: mas peraí, na hora da salvação o todos não é todos, na hora da perdição o todo é todo. É a mesma palavra, e você decide quando é absoluto e quando não é. Nós precisamos ser honestos na interpretação bíblica. Tem muita gente que ele já cresce com uma lente teológica e ele lê a Bíblia tentando fazer a Bíblia convergir naquilo que disseram para ele. Nós precisamos deixar que a Bíblia determine o que é que a gente vai crer. Se Jesus está falando que o nome apaga, pode ser apagado, ponto final. Não existe discussão sobre isso. Agora, por que eu estou falando isso? Uma vez eu mencionei o fato de acreditar que o nome está escrito no livro da vida desde o início. E o irmão falou para mim: pastor, o que a gente faz com Apocalipse? Capítulo 13, verso 8. Falando da besta, a Bíblia diz assim: adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O versículo,
A versão bíblica que eu estou lendo fala que não foram escritos no livro. Ele falou, o Senhor disse, todo mundo está escrito. E a Bíblia está dizendo de gente que não foi escrito. Outra tradução, em vez de dizer escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto, diz escrito no livro da vida antes da fundação do mundo do Cordeiro. Ele bota o antes da fundação do mundo para o livro, outro bota para o Cordeiro. A verdade é que em Apocalipse 17, 18, nós temos de novo uma menção do livro da vida, e dessa vez fica claro que o antes da fundação do mundo está relacionado com o livro da vida. Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Isso é um dos fundamentos da doutrina de quem acredita nos réprobos. Antes de nascer, já estava determinado, o nome dele não estava lá. Não foram escritos. São traduções atuais. Quando você pega, a gente sempre faz a distinção aqui de literalidade, equivalência. Quando você pega todas as traduções clássicas de literalidade do português, Almeida, seja a versão corrigida, fiel, revisada, tradução brasileira, você pode migrar para a tradução portuguesa do Padre Antônio Figueiredo, você pode pegar a Bíblia de Jerusalém, outra publicação católica, você pode incluir nessa lista King James, a clássica tradução do Rei Tiago, que data do ano de 1600 e pouco, você pode colocar Reina Valera, a clássica tradução do espanhol, todas elas dizem cujos nomes não estão escritos. No grego só tem não grafo. Não grafo não significa que nunca foi, significa que na hora que se abre, não está mais o registro. Por que que não está? Porque o registro pode ser apagado. Eu não consigo ver dificuldade de conciliação. O que eu e você precisamos entender, quando a Bíblia toca no assunto de predestinação, e lógico, nem o tempo, nem o nível de maturidade espiritual do auditório permite a gente detalhar isso, né? Paulo fala que o alimento sólido é para os adultos e que as crianças precisam de leite. Tem assunto que não dá para você simplesmente discutir num culto como esse de domingo. Mas nós precisamos ter o mínimo. E digo o mínimo porque as pessoas estão sendo bombardeadas em tempos de globalização por tudo que houve na internet. Outro dia alguém falou, pastor, legal o senhor respeitar o nível de maturidade, mas eu que não vou na escola bíblica estou ouvindo os outros, né, falar contrário ao que o senhor pensa. Eu preciso de explicação. Um dia desse um chegou para mim e falou, o senhor crê na predestinação? Eu falei, claro que eu creio. É um termo bíblico. O que se entende por ela é que pode ser discutido. Alguém não pode dizer, não existe. Outro dia eu vi um pastor falando, não existe predestinação. Eu falei, não, está lá. A Bíblia diz, Romanos 8, 29, aos que dantes conheceu, também os predestinou. E já que predestinar, presume-se que é destinar de antemão, alguns tiraram conclusões. Uma delas, equivocado. As pessoas leem predestinação individual. Sempre que a Bíblia fala de predestinados, eleitos, está no plural. Deus fala de um plano para coletividade. As pessoas tiraram isso da coletividade, criaram uma leitura e uma interpretação individual. Segundo, o texto diz aos que dantes conheceu. A palavra no grego, prognose, capacidade de conhecer antecipadamente, presciência. É o que Deus tem. Deus não é só onisciente, conhecedor de todas as coisas, Ele é presciente. Ele conhece antes de acontecer. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, quando vai falar sobre eleição, o apóstolo Pedro escreve e diz o seguinte, ele foi conhecido, não, eu citei 1 Pedro 1, 20, 1 de Pedro 1, 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. A doutrina de predestinação, de eleição, que supõe escolha antecipada, sempre destaca o quê? Presciência. O que significa isso? Eu e você estamos presos à linha do tempo. A gente estiver bem informado e acompanhou, a gente sabe o que aconteceu e a gente avalia o que está acontecendo até agora. Eu e você não sabemos o dia de amanhã. A gente tem prognósticos, a palavra prognóstico é conhecer antecipadamente, quando algumas coisas dão evidência de que podem acontecer, mas a gente não tem nenhuma certeza. Eu e você estamos presos na linha do tempo. Deus é um ser atemporal. Então imagina que, como eu e você temos a capacidade de olhar para o que já aconteceu, porque para nós a gente já sabe, está tudo lá e dizer isso aqui é um fato. Deus atemporal, fora da linha do tempo, Ele olha passado, presente, futuro, todas as coisas. Não existe surpresa. É por isso que nós não podemos imaginar um Deus reativo. Aceitei Jesus agora. Ele correu escrever meu nome no livro da vida. Esculhambei, Ele vai lá tirar. Reconciliei, vamos botar de volta. Nós temos um Deus que sabe antecipadamente isso tudo. Por exemplo, cronologicamente, na nossa linha histórica, Jesus morreu quando?
há 2000 e poucos anos atrás. Então no Antigo Testamento você tem uma preparação, os anúncios, as promessas, no fim a chegada, a consumação. E agora estamos vivendo o período onde aguardamos o seu retorno. Mas a Bíblia usa a expressão, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas foi morto antes da fundação do mundo ou 2000 anos atrás? 2000 anos atrás na nossa linha cronológica. Para quem vive fora do tempo. Antes do tempo acontecer, todas as coisas já estão consumadas, porque ele não é pego de surpresa. Dá para entender a diferença? Paulo perseguia Jesus. O próprio Jesus aparece e diz, por que você me persegue? Eles não são nem um pouco amigos até esse momento. Há um momento na linha do tempo onde Paulo tem encontro com Cristo, mas escrevendo aos Gálatas ele diz, ele me separou desde o ventre da minha mãe. Mas peraí, você era inimigo. Então é Deus que escolhe, não é você que escolhe. Ou o Deus que sabe as nossas escolhas, presciência. Ele trabalha antecipadamente em função daquilo em que ele não é pego de surpresa. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos ter um entendimento de que Deus oferece ao homem o poder de escolha. Ele diz a Moisés, Deuteronômio 30, de 15 a 19, eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz, escolhe vida. O que ele está dizendo? Eu te dei o poder de escolher. Isso não significa que eu não queira te influenciar a fazer a escolha correta. Paulo disse que ele pregava para persuadir os homens. Se está tudo pré-determinado de uma forma absoluta e fatalística, por que é que nós temos que persuadir alguém? As pessoas serão autopersuadidas. Deus fará isso, a gente não tem que fazer absolutamente nada. Não há sequer um motivo lógico para que você realmente pregue. Mas não, a gente prega para Deus chamar. Mas se Ele determinou, Ele chama pregando ou não pregando. A pregação sempre foi apresentada nas Escrituras como uma forma de persuadir. Deus está dizendo, está aí a vida e a morte. Eu não vou escolher, mas hashtag fica a dica. Escolhe vida, escolhe direito. Deus está dizendo, eu vou tentar persuadir você. Então quando pregamos a mensagem de salvação, não podemos negar a responsabilidade das escolhas para entrar no processo. E o peso que nossas escolhas têm para nos conservarmos dentro do processo. Tem muita gente iludida por uma falsa segurança de salvação, acreditando que pode viver uma vida espiritual esculhambada com as suas vestes sujas e que no final está tudo bem. Eu quero te dizer, biblicamente não está. E se eu não for honesto pregando essas coisas a você, em vez de ser um parceiro de Deus, eu posso ter me tornado um parceiro de Satanás, que quem quer povoar o inferno é ele. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e ter o devido temor. Como a gente concilia essas declarações? Quando a Bíblia fala de um plano para salvar todos, eu particularmente acredito, Deus diz, vamos botar todo mundo no livro da vida. Mas alguns podem escolher o contrário. Se escolher o contrário, a gente risca. Mas Ele dá oportunidade e Ele tem a clara intenção de que todos entrem. Mas para garantir a entrada, eu e você precisamos entender algo. Há textos que falam a respeito de um plano já consumado, como o que eu li logo no início, Apocalipse 21, 27. Não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, somente os escritos no livro da vida. A Bíblia diz, o impuro, o mentiroso, o imoral, o adúltero ficará de fora. Quando você pega a linha da doutrina de salvação na Bíblia, o homem não precisa fazer nada de errado. Ele nasceu errado. Uma pessoa que nasceu e não entregou a vida a Cristo pode viver trancado numa jaula o resto da vida, não fez mal para ninguém, ele está sentenciado ao inferno. Não é por causa do que ele fez, é por causa do que ele é. Quando a Bíblia está dizendo quem faz isso não entra, não está falando do não crente. Presume-se que todos os que não aceitaram Jesus já estão fora. Está falando de alguém que aceitou, criou uma esperança do nome no livro da vida, mas começou a agir de maneira que fará com que o seu nome seja apagado. O que você precisa entender é que a mensagem bíblica do livro da vida é uma mensagem que deve produzir certezas. Quais certezas? Em primeiro lugar, eu e você, assim como aqueles alunos que já sabiam que passaram de ano antes de olhar a listagem, que nos adequamos ao processo, nós podemos ter a certeza de salvação. A palavra de Deus diz, o testemunho do Espírito Santo está dentro de mim. Não é merecimento. Outro dia alguém falou, a santificação que você prega é merecimento. Eu falei, de jeito nenhum, merecimento se a gente vencer sozinho. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Ele oferece a graça, o recurso do Espírito Santo, a ação sobrenatural da palavra, mas ele me responsabiliza ao que vencer. Porque se eu não uso o recurso dele, porque eu não posso vencer sozinho, mas se eu não uso o recurso dele para vencer, eu sou responsabilizado por não ter usado o recurso. Então, o que a Bíblia nos mostra o tempo todo, responsabilidade humana.
Eu estou trabalhando desde 2019 com paciência, detalhadamente, um dos próximos livros, que é só sobre livre-arbítrio e responsabilidade humana, porque nós precisamos entender que a Bíblia nos chama a essa compreensão. Por qual motivo? Outro dia alguém falou, eu não creio nesse negócio de apagar o nome no livro da vida, porque é um versículo só. Eu falei, como é que é? Saiu da boca de Jesus. E você vai dizer que não crê nisso? E para começo de conversa não é um versículo só. Paulo diz em 2 Coríntios 13:1, citando a lei, que pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelece toda a questão. Salmo 69:28 diz, sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Outro dia alguém que queria adequar a doutrina ao que ele já cria, falou, não, ser riscado do livro dos vivos, não é da vida, é o cara que já morreu, é como se fosse uma certidão de óbito. Eu falei, como é que é? Eu falei, olha a continuidade do texto. E não seja incluído na lista de justos. Não é só de vivo, é de justos. Livro de Êxodo, capítulo 32, dos versos 31 a 33. Depois daquele momento onde Arão faz o bezerro de ouro e o povo se prostitui, Deus diz para Moisés, sai do meio desse povo, eu vou acabar com essa raça, com todo mundo. De você eu faço uma nação maior e mais numerosa. Cumpra o que eu prometi a Abraão. Moisés se levanta como intercessor. E na intercessão ele diz para Deus, vou ler do verso 31 a 33, de Êxodo 32. Moisés voltou ao Senhor e disse, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou se não, peço-te que me risques do livro que escreveste. Eu não sei que nível de entendimento Moisés teve depois daqueles 40 dias de revelação na conversa com Deus. Mas ele faz uma ameaça intercessória. Ou o Senhor perdoa esse povo ou me risca. Deus diz para Moisés, como é que é? Deus diz, o teu nome no meu livro, ou o teu nome tirado de lá riscado, tem regras. Olha o que Deus responde para Moisés. Deus responde assim, então o Senhor disse a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus está dizendo, eu tenho um livro, as pessoas entram no livro, as pessoas saem do livro. Deus diz, você não vai sair porque me ameaçou perdoar os outros. Quem sai é quem peca. Deus diz, quem está sendo tirado são eles, e não você. Ou seja, quando você olha para a Bíblia, há uma coerência no ensino. E nós precisamos ser honestos a respeito disso. Deus quer que a gente fique incerteza se todo dia que eu acordo, se eu tenho ou não tenho a salvação. Não, querido. Você pode ter certeza. Quando João escreve e diz para vocês que creem no nome, e creem no nome não é só a experiência inicial, é permanecer fiel a Ele, é sujeitar a Ele, aos processos. Você que está andando na palavra, você sabe pela palavra o que é seu. Segundo, pelo testemunho do Espírito Santo. Em Romanos 8,16, Paulo diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Outro dia um falou, pastor, como é que eu posso ter a certeza de salvação? Comecei pelo que a Bíblia diz, que é a base da nossa fé. Ele falou, mas isso está falando para todo mundo. Eu preciso de uma coisa personalizada. Eu falei, personalizada é o testemunho do Espírito Santo. Você sabe. Eu tinha 15 anos de idade, alguém me perguntou, você tem certeza de salvação? Eu falei, tenho. Ela falou, se você sair na rua agora e uma jamanta carregada fizer picadinho de você, te atropelando, você está salvo? Eu falei, estou. Ele me perguntou, como é que você sabe? Ele disse, Jesus já apareceu para você dando joinha, dizendo, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro. Eu falei, nunca. Ele falou, algum anjo apareceu para você e mostrou uma cópia autenticada do livro da vida, falou, número de protocolo tal, apresenta a entrada para eles conferir. Eu falei, também não. Ele falou, você nunca viu nada? Eu falei, não. Ele falou, pelo menos você viu o céu para onde vai? Eu falei, também não vi. Ele falou, não viu coisa nenhuma? Eu falei, não vi nada. Ele falou, mas pelo menos ouviu uma voz de trombeta anunciando o seu nome arrolado no céu. Eu falei, também não vi, não ouvi. Ele falou, então como é que você sabe que você é salvo? Minha resposta simples de um garoto de 15 anos foi, eu sei, porque sei, porque sei. Se fosse hoje eu teria dito, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia, mas que eu sabia, eu sabia. Por que a pessoa fez essa pergunta? Ele falou, Luciano, deixa eu te explicar qual é a fonte da sua sapiência. O Espírito, e ele cita Romanos 8,16, testifica com o nosso Espírito. Nós chamamos isso na doutrina bíblica. Então, guarda esse problema a ser resolvido na gaveta, que daqui a pouco eu mexo nisso, só para a gente finalizar o assunto aqui. O que eu e você precisamos entender? Há um Deus que deseja que todos se salvem. E diz, vamos botar todo mundo no livro da vida, porque ninguém entra sem estar no livro da vida. Para se conservar lá, eu e você precisamos dos processos e da devida resposta a Deus. Quem aceita Jesus
está permitindo que o nome seja garantido e não riscado. Mas é só aquela decisão inicial, não. Quem submete, vai ao testemunho público do batismo, né? Submete ao processo de santificação, decide não se contaminar com o mundo e o pecado. Porque alguns estão dizendo, não, mas um dia eu fui lavado. 2 de Pedro, capítulo 2, de 20 a 22. Ele fala de alguns que depois do pleno conhecimento da verdade, foram deliberadamente andar em pecado. Ele chega no verso 22 e diz assim: com ele se cumpriu certo adágio verdadeiro que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Significa que um crente que foi limpo pode voltar para a mesma sujeira de onde saiu. Agora, porque ele foi lavado um dia, não importa a sujeira depois. A Bíblia diz, não entra nada impuro. E se a pessoa sujou depois, ela pode comprometer o processo. Agora, Deus não está falando essas coisas para gerar incerteza. Eu não sei se eu chego lá. Primeiro, para nos manter distante da pureza. Segundo, se em algum momento houve tropeço e contato com a impureza, que haja arrependimento, restauração e conserto imediato, e não uma brincadeira contínua com o pecado. Dá para entender a diferença? Então, a ideia não é desanimar, é encorajar você a perseverança dos santos, como diz a Bíblia, a permanecer dentro do processo de Deus, correspondendo com Ele. E eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. E nós vamos voltar no assunto da certeza da salvação. Eu quero terminar orando, mas não só orando. Normalmente a gente termina sempre fazendo um convite a 2 grupos de pessoas. Primeiro, aqueles que nunca entregaram suas vidas a Jesus. Não há a menor chance de você experimentarmos salvação por nenhum outro meio. O apóstolo Pedro, pregando, diz de uma maneira clara: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está dizendo, a não ser o nome de Jesus. A Bíblia diz, há um mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5, Jesus Cristo, o homem. Não existe outras mediações, é só Cristo, e é o nome dele. Então, para começo de conversa, frequentar uma igreja não garante sua salvação, nem a nossa. Eu fico pasmo com alguns que dizem, nós somos os únicos salvos, só a nossa igreja. Eu digo, então são vocês salvam. A Bíblia diz que é o nome de Jesus, e onde esse nome é crido e invocado, independente de haver uma estrutura de igreja ou não, a salvação se manifesta. Mas se você não passa pelo processo de um arrependimento, eu reconheço, sou um pecador, estou destinado à perdição, não mudo minha história, que é esse reconhecimento que te leva a entender Jesus é o Salvador, veio dar a solução que eu não tenho, que te leva a crer no que Ele fez, que permite experimentar a salvação. Você pode ouvir tudo que Jesus falou sem experimentar o que Ele fez por você. Então é necessário um posicionamento de fé, e Jesus fala de uma confissão pública, confessá-lo diante dos homens. Então, há um momento, Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Na linha cronológica nossa, aqui embaixo na terra, diferente do Deus atemporal, que já sabe todas as decisões que cada um de nós vai tomar. Aqui, existe um momento onde a gente passa pela porta de entrada. E isso envolve uma decisão pública de arrependimento e fé em Jesus. Se você não tomou essa decisão, a gente chama de a mais importante da vida, mas não é só da vida terrena, é o que garante sua eternidade. A gente não quer terminar sem te dar a oportunidade. Segundo, há muitas pessoas que ao longo do caminho tomaram essa decisão, mas por vários motivos, e a gente não quer te julgar por isso. Você, tipo a turma lá da igreja de Sardes, foi sujar de novo as roupas que um dia foram limpas. A Bíblia fala de lavar as roupas, as vestes no sangue de Jesus. Mas tem muita gente pegando a veste que Jesus lavou e jogando ela de volta na lama. Isso não significa que não possa haver restauração, reconciliação, recomeço. É por isso que no próprio livro do Apocalipse, o tempo todo o Senhor chama as pessoas ao arrependimento. Há uma possibilidade de conserto. Pastor, talvez eu não estou debaixo da promessa de que meu nome não vai ser riscado. Eu estou meio aqueles alunos que o Senhor falou com as pernas bambas, tremendo, para olhar na lista, estou ou não estou dentro. Você pode resolver esse processo antes de chegar lá. E talvez você tenha desviado, afastado do Senhor Jesus. E Deus está te dando uma oportunidade de reconciliar. Não é só uma oportunidade. Enquanto orava no início, eu citei um texto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Se você parar e pensar um pouquinho, porque alguns de nós somos tão céticos que às vezes a gente não consegue crer nem na fé que a gente está tendo. O discurso de um homem não poderia produzir essa bagunça que está acontecendo dentro de você agora. Esse misto de emoções, de pensamento que nem você está conseguindo entender. O que é que está mexendo com você? Esse é o Espírito Santo de Deus te chamando. É o poder da palavra de Deus operando dentro de você. E é um convite de restauração. Mas eu quero abrir um terceiro convite, que esse normalmente nós não fazemos.
Se você diz, pastor, eu tenho certeza que um dia eu tomei a decisão e fiz a confissão pública. Eu não dei essa esculhambada, pelo menos até onde eu enxergo. Mas honestamente eu não estou com essa certeza toda que o Senhor está falando que é possível ter. E se lhe falta certeza, eu quero que você resolva isso aqui e agora. E eu quero incluir, e nós não vamos distinguir quem é cada grupo. E eu não quero que você se preocupe. Outro dia alguém falou, o senhor ora comigo, eu não quis ir lá na frente. Eu falei, por que você não quis? O que iam pensar de mim? Eu falei, meu amigo, você está nessa. Nós fazemos festa quando o pecador se arrepende. Não existe nada errado para se pensar. O que existe é positivo, essa pessoa está se posicionando por um novo começo. Então nós não vamos nem fazer distinção, porque não importa qual é a sua decisão, nós vamos nos alegrar com todos os 3 grupos. Mas você precisa resolver o assunto de certeza e salvação, e você sabe que Deus está mexendo com isso. Eu quero que você se una aos demais. E não importa quem de você, desses 3 grupos você seja. Se você sente que precisa entregar sua vida a Jesus, reconciliar-se com Ele, ou reafirmar sua fé, sai do seu lugar o mais rápido que você puder, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos e nós vamos terminar isso da melhor maneira, não só para o culto, não só para o momento, mas para toda a sua eternidade. Bem depressa. Às vezes alguns ficam, não pastor, eu estava assim pensando, eu não estou tão ruim. Se algo dentro de você está dizendo, vai lá, só obedeça. Não tente explicar, corresponda. Então não importa aonde você esteja, entregando a vida para Jesus pela primeira vez, reconciliando com Ele depois de uma decisão de fé que talvez foi abandonada, que você permitiu esfriar, ou simplesmente um posicionamento, Senhor, eu vou reafirmar minha fé em público, mas eu quero sair debaixo de uma convicção sobrenatural do Espírito Santo, dessa segurança de salvação, de certeza de salvação, que não significa que ela não se comprometa, mas que te promove o tempo todo a perseverar e a conservar aquilo que você sabe que já tem. Ainda que o processo não tenha sido concluído, ainda que possa ser abortado, essa convicção, ela nos mantém num posicionamento contínuo, de vigilância, de atenção, de dedicação ao Senhor. Eu gostaria que nós pudéssemos fazer juntos uma declaração de fé. Jesus falou de confessá-lo. A expressão confessar significa reconhecer um fato. Normalmente nós associamos confissão a algo negativo. A gente imagina confessar crime, confessar pecado, né? Se eu digo, por exemplo, minha esposa aos meus filhos que eu os amo, eu estou confessando, eu estou admitindo um fato, ainda que a confissão seja algo bom. Então o que eu quero pedir, alguns de vocês que estão reconciliando ou reafirmando já sabem como isso funciona e poderiam fazer isso sozinhos. Os que estão fazendo a primeira vez também poderiam fazer isso sozinho, porque é invocar o nome de Jesus. A oração não tem que ser bonita, não tem que ser bem elaborada, ela tem que ser honesta e sincera. Mas na minha experiência, de mais de 30 anos pregando, é que quem nunca decidiu fica meio perdido a primeira vez. Então a gente gosta de te ajudar, fazendo uma oração para que você repita. Se você depois de me ouvir falar, eu posso repetir isso de forma honesta e sincera, você pode fazer isso. Se você preferir, em vez de repetir, pode fazer a sua. Se quiser, pode fazer os dois, a minha e a sua. Mas você precisa fazer algo. Então eu quero que você que veio aqui à frente, você que está nos acompanhando pela transmissão, e o Espírito Santo está te chamando ao posicionamento de uma dessas 3 decisões, você pode se unir com a gente agora. Você que está assistindo essa mensagem gravada depois, não estava ao vivo, faça a confissão nesse momento. Porque o que vale não é fazer conosco, é fazer diante de Deus. E você vai ser tocado pelo poder de Deus da mesma forma onde estiver. Então quero pedir que vocês estão tomando essas decisões, todos que vieram aqui à frente, você que está fazendo isso à distância, diga comigo, Senhor Jesus, reconheço minha condição de um pecador. Reconheço a minha incapacidade de reverter por mim mesmo essa condição. Mas reconheço e admito que o Senhor é o único Salvador, que por meio da sua morte e ressurreição o Senhor ofereceu a única solução possível. E nesse momento eu me arrependo dos meus pecados, eu creio na salvação que o Senhor oferece e eu me aproprio dela. Pela fé eu tomo essa salvação para mim e eu digo que a partir de hoje há um novo tempo, há um recomeço. E eu declaro que eu renuncio todo envolvimento com o reino das trevas. E eu me rendo ao seu governo, Jesus. Eu me submeto ao teu senhorio.
E eu oro para que todos os teus recursos possam ser experimentados por mim. A tua graça, o auxílio do Espírito Santo, para que eu permaneça na verdade, para que eu sustente o compromisso hoje assumido e experimente um dia a plenitude da tua salvação. Eu invoco o teu nome, Jesus, e toda a salvação que há nesse nome, da qual me aproprio hoje. E eu declaro a partir de hoje, sou teu, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Você pode dar a Deus um forte aplauso por cada um deles. Eu quero fazer mais uma oração. Eu quero que todos vocês que aplaudirem, estendam a mão na direção deles. Pai, nós entregamos cada um deles aos teus cuidados e à tua graça. Oramos pelo toque sobrenatural, poderoso do teu Espírito Santo. Oramos por mais do que uma experiência emocional, mais do que um momento de questionamento racional. Nós oramos pelo toque sobrenatural. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Nós oramos pela ação do teu poder e operação e manifestação. Declaramos, ó Deus, sejam reais e verdadeiras na vida de cada um deles as suas palavras: perdoados são os teus pecados. Mas declaramos também que a mão do Senhor os conduzirá. Declaramos que eles estão debaixo de cuidado e proteção. Oramos que o teu Espírito os guie. Oramos que de fato, ó Deus, haja uma liberação dos céus e haja convicção dentro de cada um deles de que algo único, singular, sobrenatural está acontecendo, não só nesse momento, mas a partir desse momento. Nós os entregamos aos teus cuidados e à tua graça e os abençoamos, orando que sejam fortalecidos na caminhada, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Clique e veja mais vídeos como esse.